Socialização, Seminário, Módulo 4 em Química. Tema principal do seminário: Estratégias e instrumentos para o ensino de Química. Título do trabalho: Usando analogia como função criativa. Nova estratégia para o ensino de Química. Introdução. A princípio, esse trabalho tem como objetivo geral apresentar nova estratégia para o ensino de Química, usando analogia com função criativa na pesquisa em sala de aula. Será apresentadas ideias familiares a situações não familiares. Nesse sentido, a analogia pode ser vista como potência dos recursos didáticos, pois ela tem como função básica estabelecer um relacionamento entre similaridade de dois domínios, sendo que um dos domínios é familiar ao estudante, domínio de analogia, enquanto o outro não lhe é familiar, domínio de alvo. Apresentaremos uma nova perspectiva no ensino e criando analogia para a ligação química, analisando as analogias e as ações do professor nessa pesquisa em relação ao aluno como esta nova função, que é voltada para a criatividade. No tema, apresentaremos os dados feitos na pesquisa nas escolas com resposta coerente, resposta incoerente, não fez analogia. A pesquisa foi elaborada em 2 grupos. Fundamentação teórica. Nessa pesquisa mostraremos uma nova estratégia para o ensino de Química. Usaremos uma analogia como função criativa. Foi elaborado com alunos entre 15 e 16 anos do ensino médio. A professora que fez parte dessa pesquisa apresentou um tema, ligação química, para ser trabalhado pelos alunos nessa analogia didática. Teremos 2 domínios: o domínio familiar estudante, que é explicativa, que era um modelo de estudo usado nos livros didáticos, e o domínio da analogia, o domínio de alvo, não familiar estudante. Esta analogia é bastante usada na ciência na função aplicativa. A analogia pode se favorecer uma ocorrência de um trânsito para melhor o conceito do conhecimento do ensino. O tema proposto para o aluno na sala de aula tem como função criativa que estimulava a solução de um problema existente e identificação de novos problemas. A professora mostrou como seria essa analogia na prática. Citação direta curta. A outra função é criativa. Nesse caso, a analogia estimula a solução de problemas existentes, a identificação de novos problemas e a elaboração de novas hipóteses. A função criativa é rara no ensino, mas nesse artigo será proposto esta analogia, para que os alunos possam fundamentar boas estratégias na sala de aula sobre o tema sugerido pelo professor. É uma oportunidade de usar a criatividade e com ela será elaborada a discussão sobre ligações químicas. Tal opção foi feita, pois os livros didáticos não apresentam muitas analogias sobre o tema. Durante o ensino, houve dificuldade para os alunos, como eles não possuíam conhecimento de outros temas. Explicando-lhes com o novo formato de função criativa, o modelo atômico, foi constatado que muitos dos alunos não entenderam a analogia do modelo de Thomson. Algumas pesquisas relatam que quando os alunos têm a oportunidade de criar uma analogia, eles podem usar ou desenvolver sua criatividade e sua habilidade de gerar conexões novas e inusitadas entre 2 domínios. Sobre uma nova perspectiva no ensino, o artigo demonstra para os alunos, na função criativa, como seria resolver o problema do tema escolhido, no caso, a ligação química. A ideia da professora era descrever uma espécie de solução prática com alvo no tema. Essa atividade diferia com a função explicativa. Como era conhecida pelos alunos a atividade do átomo de Bohr, foram orientados a fazer uma analogia com o objetivo de ensinar-lhes um novo método para a resolução de atividades. Analisando as analogias e ações da professora sobre o entendimento dos alunos sobre ligações químicas, foi possível perceber as ideias que apresentavam sobre como uma ligação é formada, incluindo aspectos relativos à força de atração e de repulsão, estabilidade e energia, e também sobre a relação entre as propriedades da substância e que tipo de ligação é formada.
Sendo assim, o autor mostra que a função criativa voltada na analogia tem a solução dos problemas. A pesquisa demonstra que quando o aluno tem a oportunidade de criar uma analogia, ele pode desenvolver a sua criatividade e habilidade geral entre os dois domínios, o familiar e o não familiar. Neste trabalho, iremos mostrar alguns dados das atividades feitas pela professora, usando a analogia como estratégia no ensino da atividade sobre ligações químicas para dois grupos. No gráfico a seguir, observa-se a análise das analogias, conforme o número de respostas coerentes e incoerentes, além de uma pequena porcentagem que não realizou a atividade. Problemática. A partir dos dados informados, novas estratégias para o ensino de química. Na pesquisa, foi elaborada entre duas escolas. A Escola A, onde o assunto ligações químicas foi estudado, ligações covalentes, com o intuito de auxiliar no estudo de química orgânica. Em cima dos dados, a analogia foi aplicada a 63 alunos da Escola A, sendo 37 alunos do turno da manhã, e uso em cotidiano. A química é uma ciência cuja natureza é essencialmente abstrata. Acreditamos que dar aos alunos a oportunidade de expressarem suas ideias sobre temas a partir da criação de analogias pode ser uma estratégia importante para que o professor avalie a extensão em que eles estão entendendo e identifique a possível existência. Em geral, os livros didáticos não apresentam muitas analogias para esse tema. Assim, as ideias expressas pelos alunos não seria algo que eles tivessem apenas lido nos livros e não correspondesse à sua real compreensão sobre o tema através das elaborações de analogias. As dificuldades vividas pelos alunos do terceiro ano do ensino médio de uma escola estadual da periferia de Belo Horizonte, designada como a Escola A. Por outro lado, a opção pelas escolas ocorreu por serem locais de trabalho de alguma das pesquisadoras, favorecendo assim a coleta de dados. Essa escolha foi feita para evidenciar possíveis diferenças nos resultados de alunos de faixas etárias bem distintas, com respostas coerentes. Foi de 31,70% e respostas incoerentes foi de 57,10%. Já para quem não fez analogia, foi de 11,10%. Este foi o resultado da Escola A. Escola B, os alunos tinham acabado de estudar ligações iônica e covalente e estavam estudando ligações metálicas através de investigações entre os alunos do segundo ano do ensino médio técnico de uma escola federal de Belo Horizonte, designada como a Escola B. Foi a diferença entre os grupos, pois era tema familiar aos alunos com analogia não tradicional. Como respostas coerentes, foi de 50%. Respostas incoerentes, foi de 50%. Já para quem não fez analogia, foi de 0%. A diferença na analogia aplicada foi na função criativa, onde os alunos tinham um alvo específico para elaborar, usar a criatividade no problema em ligação química. Justificativa. A justificativa do artigo e na escolha por essa mostra como seria possível, através da análise das analogias elaborada pelos alunos, perceber se o ensino da Escola B não tradicional na função criativa com temas não familiar seria desenvolvido o tema que favorecer de maneira diferente do aprendizado de ligação química em relação ao ensino ocorrido na escola. A tradicional voltada para a função explicativa, mostrando aos alunos no livro didático, independentemente do tipo de ensino. Será que os alunos de amostras distantes entendem o que é uma analogia, sabem usá-la e percebem sua importância no ensino de química? Metodologias, matérias. No presente estudo foi realizado um estudo de cunho qualitativo com elaboração de revisão bibliográfica, tendo como meios de fundamentação teórica a um artigo disponível online pelos professores com a proposta para desenvolver uma nova estratégia para o ensino de química não familiar ao estudante através de atividades realizadas entre aluno e docente. As professoras aplicaram a função criativa em diferentes etapas, cada um buscando interligar e reforçar conhecimentos sobre assuntos previamente abordados nas aulas no tema ligação química. Metodologias, métodos. No início da primeira atividade, com duração de aproximadamente 100 minutos, a professora realizou uma discussão com os alunos sobre o que seria uma analogia, exemplificando com analogias bem conhecidas, como a do átomo de Bohr com o sistema solar.
Visando certificar-se de que os alunos entendiam o significado de analogia, eles foram solicitados a citar as características comparáveis entre um domínio e outro de cada uma das analogias, assim como suas limitações. No segundo momento, a professora solicitou que os alunos se organizassem em duplas para realizar uma atividade, na qual deveriam elaborar uma analogia por conta própria. A proposta de executar a atividade em duplas visou o incentivo recíproco entre os pares, especialmente para fazer aflorar a criatividade, assumindo a considerável exigência cognitiva requerida naquela situação. Em seguida, a professora entregou o roteiro da atividade e fez uma leitura breve de cada questão com a turma, a fim de garantir que os alunos a compreendessem. A partir daí, ela não mais interferiu na realização da atividade. Por fim, a atividade aplicada constava de 6 questões. A primeira delas solicitava que os alunos elaborassem uma analogia para ajudar um colega a entender como uma ligação química acontece. Na sequência, eles deveriam explicar detalhadamente como usariam a analogia proposta. Essa segunda questão visava esclarecer o grau de familiaridade dos alunos com o tema. Na segunda questão, solicitou-se que os alunos julgassem se a analogia proposta por eles era boa ou não, e que justificassem seu julgamento. Na quarta questão, os alunos deveriam explicar quais aspectos a analogia conseguia explicar, e na quinta questão, quais não poderiam. Finalmente, a sexta questão tinha por objetivo fazer com que os alunos avaliassem o processo vivido por eles durante a atividade em termos das dificuldades que sentiriam. Os resultados, a realização dessas atividades enfatizam a importância de os alunos criarem e discutirem suas próprias analogias. Isso ocorre porque eles gostam de expressar as ideias de seus alunos de maneira criativa e autêntica, de sua participação nas discussões dessas ideias e da importância de considerar os aspectos positivos e as limitações das analogias. Além disso, essas atividades provaram ser ferramentas valiosas para ajudar os professores a diagnosticarem as percepções dos alunos. Acredita-se que ocorreu porque, em tal atividade, o aluno deve revelar seus próprios pensamentos e, ao invés de simplesmente declarar algo, o que ele acreditava que o professor queria declarar. Gostaríamos de destacar outro aspecto importante dessa situação de ensino, a oportunidade de o professor perceber as dificuldades dos alunos e intervir no processo de ensino dos alunos. Discuta esse tópico através deles. Acreditamos que isso é extremamente importante e deve ser sempre buscado por professores comprometidos com uma aprendizagem significativa para seus alunos.